participar do que o Senhor está fazendo na Tijuca, no Maracanã, no Rio de Janeiro, Pai. Senhor Deus, a Tua presença, Senhor, é o que nos move, Senhor. Então, Senhor, enche este lugar. Encha este lugar, Senhor, não por nós, Pai, mas para que o Senhor use as nossas vidas para a Tua glória, Senhor. Senhor Deus, tira de nós qualquer vontade de mostrar quem somos, mas que possamos em tudo, Senhor, mostrar quem o Senhor é. Deus, em nome de Jesus, Senhor, prepara os nossos corações para a palavra que o Senhor tem através do Teu Filho, Senhor. E recebe, Senhor, todo louvor cantado aqui, porque Ele é para glorificar e honrar somente ao Teu nome. Muito obrigada pela oportunidade e liberdade, Senhor, que temos de estar aqui louvando e engrandecendo ao Teu nome. É isso que eu lhe peço, Senhor, e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando
convidar agora a fazermos um momento de oração. Mas eu quero que você ore com uma pessoa diferente, que você não está acostumado a orar. Então saia do seu lugar e ore com uma outra pessoa, um outro parceiro, uma outra parceira. Hoje estamos celebrando o Dia da Amizade. Exaltamos o teu santo nome, Jesus. Obrigada por tudo que tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelo seu grande amor por nós. Obrigada por ter nos comprado, nos ter regenerado. E por isso hoje nós podemos estar aqui e dizer que não há nada que se compare à sua grandeza, à sua onipotência em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque já podemos sentir a tua presença nesse lugar. Fala aos nossos corações, continua, Senhor, a trazer a cura, continua a trazer a restauração que precisa acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Que possamos ser nós os instrumentos vivos para transmitir a sua cura, a transmitir o seu amor. Continua a nos usar, continua a usar os nossos dons, talentos e fala aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda com o espírito de adoração, faremos a leitura bíblica que se encontra em Provérbios 27, 9. Já estava pronta aí, né? De hoje de manhã. Vamos todos juntos.
ler a palavra do Senhor? Como o óleo é o perfume. Não, eu vou fazer igual de manhã. É todos juntos, numa só voz, num só pulmão. Eu só não falo pra gente ser mais alto do que o Maracanã, porque tá faltando um pouquinho de gente, pode chegar lá. Mas vamos lá, eu acho que a gente consegue com uníssono e com mais voz. 1, 2, 3 e... Como o óleo do perfume alegra o coração, assim o amigo encontra a doçura do conselho cordial. Como é bom a gente ter amigos. Como é bom a gente ter intimidade com alguém e poder compartilhar das nossas angústias, mas também das nossas alegrias com os nossos amigos. Feliz Dia do Amigo para todos vocês. E agora nós vamos passar para o nosso momento de dízimos e oferta. E nesse momento você vai ficar de pé. Todos vamos ficar de pé. E a gente vai fazer esse momento diferente, tá? Alguns que se prepararam para esse momento vão estar aqui ofertando, mas todos vamos fazer aquela movimentação de sair do nosso lugar e cumprimentar. Você orou com alguma pessoa diferente hoje, mas agora você vai cumprimentar outra pessoa, abençoar, dar uma palavra de bênção, porque hoje a gente está trabalhando a nossa comunhão em igreja, amém? Tu és todo
Hoje nós tivemos um dia festivo pela manhã com aquelas crianças da Casa Batista da Amizade, e sei de uma história de que eles chamaram a empresa para dar um jeito lá no telefone, e o rapaz começou a trabalhar, ver os fios, fazer as conexões, e num momento ele sentou lá no lugar e começou a chorar. E a diretora, que naquela época era a Márcia, companhista, esposa do pastor que pregou de manhã, foi querer saber o que estava acontecendo. E ele falou que quando ele era criança, ele passou por aquela casa, e aquela casa transformou a vida dele, e Jesus transformou a vida dele, e agora ele volta ali por um acaso, não é? Porque trabalhava na empresa, e volta ali para consertar os fios do telefone lá naquela casa. Então há muita história, e me fez lembrar do texto de Jeremias capítulo 29, verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando nós vimos essas 54 crianças aqui, dificilmente eles terão um futuro se não for pela transformação do Evangelho. São pais presos, drogados, ébrios. É uma vida muito difícil. E conhecendo ali, conversando com as crianças, eles têm um linguajar próprio das facções dali daquela região. Então, eles já estão sendo doutrinados por aquele ambiente. Mas nós precisamos oferecer algo novo. Agora preste atenção. Imagina que você chega para aquela criança e diz assim: eu estou oferecendo Jesus, Jesus é o seu Salvador, mas você não vai mudar de vida, você vai ficar desse jeito aí. Já pensou, André? Lá na sua comunidade, lá onde você trabalha, você não vai mudar de vida, você vai continuar dando sequência à vida ruim que você tem em casa, com seus pais, né? Porque há muita gente hoje pregando que Jesus é bom, Deus é bom, mas vai continuar com a mesma vida. Isso não funciona. Isso não funciona. Deus é bom porque transforma, porque dá uma esperança para uma nova vida. É a realidade que nós temos. Então é isso que nós queremos, a igreja faz. Transmitir a esperança, porque Deus é bom. Deus é bom e quer o melhor. E quer transformar vidas. Esta é a esperança que nós pregamos. É a esperança que nós pregamos. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus nos deu hoje, pelas bênçãos que Deus vai continuar nos dando durante a semana. Eu estou meio limitado aqui com o microfone. Não tá aí, deixa aí. Mas eu quero convidar aqui o pastor Libério. Vem cá, pastor. Pastor Libério é o nosso missionário que está ocupando o nosso quarto missionário. Ele viaja por esse Brasil todo, ele está de passagem pelo Rio de Janeiro, não é isso? Veio resolver aqui alguns problemas e vai voltar para Minas. Ele não é de Minas, mas está lá em Minas esses dias, realizando alguns planos, algumas coisas. E ele vai pegar a estrada. Está de carro aí, tem um carro novo lá que a gente não conhece, é o carro dele. É um carro novo pra gente. É um carro novo pra gente, que a gente não conhece, é o carro dele, mas é um carro velho que ele falou. Então, a oração dobrada, para Deus guardar o irmão na estrada e preservar o carro, né? Há mais algum motivo para nós orarmos nesse momento? Meu marido vai começar o tratamento amanhã. Vamos orar pelo tratamento do Lauer, tá? Vai começar o tratamento aqui? Rádio, tá? Então vamos orar pelo Lauer. É isso, né? É isso, Luiz Lauer. Mais algum? Então vamos orar. Nosso
Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço. Então tá, antes de orar, eu tenho um agradecimento para fazer. Eu quero incluir na oração, né, a gratidão por essa acolhida dos irmãos aqui, que não é a primeira. A primeira já foi há mais de 10 anos, né, seu Vitor? E uma delas foi com um momento muito complicado, assim, bem difícil. O meu pai tinha falecido, eu passei de novo pelo Rio e aqui a gente foi acolhido. Então, pela segunda vez, dessa vez, não é problema que a gente está resolvendo, é bênção, a expansão da obra missionária e os irmãos estão participando conosco. Então, louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos e das irmãs desta igreja. Amém. Muito obrigado. Inclua aí, por favor. Dentro desse projeto de Deus para a sua vida, que não seja a última vez que precisar. Não é isso, pastor Samir? Nosso Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor concedeu a esta igreja e está concedendo, Senhor, pela manhã, tudo aquilo que vimos e assistimos, tudo aquilo que o Senhor nos falou, Senhor, através do pastor Miguel. Agora agradecemos a Deus pela presença do pastor Libério, Senhor, Libério, que é um missionário seu, teu servo que está à sua disposição para exercer o trabalho. E quero pedir a Deus que guarde ele, Senhor, nessa estrada, na sua viagem de volta, Senhor. Que proteja, Senhor, que já esteja, Senhor, encaminhando, Senhor, um caminho que ele possa trafegar com tranquilidade, Senhor. Guarde ele, Senhor, em todo esse momento. Amém. Também ele recebe, Senhor, a gratidão dele, Senhor, pela acolhida da igreja. O propósito da igreja, Senhor, é de servir também. Estamos aqui, ó Deus, prontos, Senhor, para acolher pessoas que precisam, Senhor, desse dispositivo que nós temos aqui. Agora também, Senhor, eu te peço, Deus, pela vida do Lauer, Senhor, eu peço que cure ele, Senhor, mas que esse tratamento seja eficaz, Senhor, para a sua cura. E quero pedir a Deus pela vida da irmã Aliceia, Senhor, para que ela também tenha o seu físico tratado, curado, Senhor, por Ti. Abençoe, Senhor. E assim nós agradecemos também os dízimos, as ofertas aqui colocadas no seu gasofilácio. E pedimos a Deus que continue, Senhor, nos dando a esperança desse futuro que foi preparado por Ti para nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Helder. Calma nessa hora, vai funcionar ainda, amém? Eu agradeci o Léo ali imensamente por me fornecido esse microfone diferenciado. Nos últimos 5 anos, eu preguei com o microfone desse aqui. Aí aqui eu voltei a pregar com o microfone na mão, comecei a me atrapalhar, você acredita? Você acostuma com uma coisa, né? O ser humano é muito adaptável, né? Aí já estava começando a me adaptar com o microfone na mão, aí o Léo me presenteou com esse aqui hoje. Falei, muito obrigado. E vai funcionar, né? Misericórdia. Em nome de Jesus. Deu doce, pode tirar não.
som. 1, 2. Agora já começou a sair. 3, 4. Testando. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Amém. E para completar ainda, umas 2 semanas atrás, eu acho que não completaram nem 2 semanas ainda, que a Michelle hoje está no 10º dia de antibiótico, eu tive uma amidalite bacteriana. Aí fui lá e o médico falou assim, 10 dias de antibiótico. Bom, 5 dias de anti-inflamatório. Então passou, curou, só que ontem comecei a sentir um incômodo de novo na garganta. Vim mastigando um pedaço de gengibre aqui para a igreja, mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça, que a gente vai conseguir entregar essa mensagem para a glória de Deus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo de número 2. Eu também fiquei muito feliz hoje pela manhã, não tem como não se emocionar com tanta criança cantando tão bonito como a gente teve aqui hoje de manhã. Tivemos também um presente abençoado da Dona Lândia ontem, que ficaram com as nossas crianças aqui durante o dia, para que a gente pudesse, o pai, a mãe pudesse passear. E assim que eu cheguei aqui para buscá-los de tarde, falei, então, Helder, como é que foi? Foi bom? Pai, foi muito bom, teve estrogonofe com batata frita. É que ele gosta de um prato, irmão. O Heber não é muito diferente não, né? Não falou nada da brincadeira. A primeira coisa que ele falou, teve estrogonofe com batata frita, estava muito bom, pai, estava muito bom. Eu fui logo falando no cardápio. Abriu aí Marcos capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5, vamos dar um salto do versículo 11 ao versículo 12. Acompanhe comigo, a minha versão é a ARA. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Salta comigo no verso de número 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, fala conosco nessa noite, enche o nosso coração da tua palavra, e que essa palavra, ao cair no nosso coração, seja como uma semente que venha germinar, crescer, florescer e frutificar, dando frutos que te agradem, que glorifiquem o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto, nós podemos olhar para esse texto de 3 maneiras. Nós temos 3 prismas para esse mesmo texto que eu acabei de ler aqui. Por isso que eu dei um salto de alguns versículos, por exemplo, o versículo 11 e o versículo 12. A gente pode olhar para esse texto olhando do prisma da cura, de uma grande cura que aconteceu, de como Jesus curava, dos milagres que Jesus fazia. Nós podemos olhar para esse texto também olhando pelo prisma da discussão teológica que tem ali entre Cristo e os fariseus. Quando eles começam a debater quem é esse aí que pode perdoar pecado, por que ele pode perdoar pecado, e a gente tem uma discussão, a gente tem um contexto aqui que a gente pode olhar para esse texto também dessa maneira. E uma terceira maneira, que é o que nós vamos abordar aqui nessa noite, é a maneira que a gente pode olhar para esse texto e ver a dificuldade de um paralítico naquele tempo tão remoto, sendo carregado por 4 homens que se compadeceram de um amigo e levaram ele aos pés de Cristo Jesus. E é esse que nós vamos seguir aqui nessa noite, já que hoje nós comemoramos o dia do amigo. E eu pergunto para você ligou para quantos amigos hoje, durante esse domingo? Quantos amigos você deu um telefonema? Mandou uma mensagem? Mandou um áudio? Para quantos amigos você mandou um áudio, mandou uma mensagem, mandou uma lembrança, mandou uma foto? Querido, nós temos vivido dias em que os nossos relacionamentos têm se esfriado.
A gente está ficando cada vez mais distante, cada vez mais superficial, mas isso não é bom. E é bom quando a gente olha para um dia como esse que é comemorado e somos chamados a atenção para olhar para a Bíblia e ver o dia do amigo através da visão bíblica, para que o nosso coração volte a se esquentar e a gente largue essa frieza de lado. Se você olhar para trás, há não muito tempo, as pessoas conheciam todo mundo que morava na rua, conhecia pelo nome, parava para conversar. Hoje, às vezes, a gente mora num prédio, num apartamento, num condomínio, pega o elevador junto, a gente não sabe quem é a pessoa. Pior, tem gente que às vezes a gente fala bom dia, a pessoa nem responde. Eu não sei do teu prédio, mas no prédio que eu moro lá, tem uma galera lá que eu já dei bom dia. Eu falei, será que está com problema de ouvido? Será que eu falei muito baixo e a pessoa não ouviu? E eu falo bom dia, boa noite, a pessoa não responde. Outro dia, uma vizinha do meu andar, a vizinha do meu andar, ela estava vindo na direção do elevador, o elevador chegou, abriu o elevador, eu falei, vamos. Ela, não, pode ir, eu vou esperar o outro. Não quis nem entrar no mesmo elevador que eu. Temos vivido dias que as pessoas têm tido o coração um pouco frio. Quando a gente olha para essa história remota, de mais de 2000 anos atrás, nós vemos ali uma amizade verdadeira, que é o tema da nossa amizade, o poder de uma amizade verdadeira. Então nós vamos observar toda a atitude que esses amigos tiveram para com esse homem que era paralítico, com esse amigo dele que era paralítico, embora o texto não fale que 4 amigos estavam levando o paralítico, fala que 4 homens estavam levando o paralítico. Mas, meu querido, para levar um paralítico naquele tempo, para ver Jesus, uma distância longa. Mas pastor, como é que você sabe que a distância era longa? Se é mais de 50 metros, eu te garanto que já é uma distância longa para você levar uma pessoa que tem toda a dependência física, toda a dependência de locomoção para você carregar e conduzir essa pessoa. Não tem como a gente não chamar essas 4 pessoas, esses 4 homens, de amigos daquele paralítico. Ele pode ser sim classificado como amigo daquele paralítico. E o primeiro ponto que eu abordo aqui no verso 3, que diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, ou seja, amigos que se importavam. A gente vai fazer algumas suposições aqui, mas sem ferir o texto bíblico, mas o fato é que muito provavelmente esses 4 homens já tinham visto Jesus operar milagres. Tanto é que esse milagre aqui, o próprio texto bíblico fala que dias depois entrou Jesus a cheio, dando continuidade. O texto anterior é a cura de um leproso. Muito provavelmente esses 4 amigos foram testemunhas de um outro milagre que Jesus tinha feito, ou outros milagres que Jesus fizera, e sabendo que Jesus estava mais ou menos próximo ali da região que eles moravam, falaram assim: é a hora da gente pegar o Zezinho, que está lá e não anda, coitado. Vamos levar o Zezinho, quem sabe ele também não pode ser curado, igual aquelas pessoas que nós vimos curar. Nós vimos ser curados numa outra situação que a gente estava, ou seja, amigos que se importavam com o outro, que levam em consideração, que se importam de verdade com a outra pessoa. Amigos que não era aquela amizade superficial, amigos que não era aquela amizade de que o que eu posso receber em troca? O que o paralítico tinha para dar para eles naquele tempo? Naquele momento da história? Provavelmente nada, mas eles se importaram com o amigo, lembraram dele. Puxa, será que se eu levar ele lá e Jesus pode curar o nosso amigo? Apelidei ele aqui de Zezinho, tá, irmão? Fica bravo comigo não. É um apelido que eu dei para ele aqui. Será que a gente levar ele lá? Ele não pode ser também curado? Então, amigo que se importa, um cuidado genuíno. Se importar em ver a necessidade do outro. E aí a gente já vem, dentro desse primeiro ponto, aquilo que eu falei da frieza que nós temos vivido e que tem se multiplicado. Será que nós estamos vendo a necessidade dos amigos que estão próximos de nós? E temos nos importado de fato com a necessidade deles? Ou estamos tão preocupados com o nosso próprio umbigo, com a nossa própria vida, com a nossa própria agenda, com a nossa própria casa, com a nossa própria carreira, com a nossa própria rotina, que às vezes o problema do nosso amigo está na nossa cara e a gente não está vendo. Ou então está fazendo de conta que não está vendo, não está enxergando, não está se preocupando. Nós estamos tendo aquilo que é uma palavra moderna, que o pessoal está gostando muito de utilizar. Nós estamos tendo aquela empatia com o amigo que está ao nosso lado. Eles se preocupavam com aquele homem que era paralítico, que era uma situação praticamente que não tinha solução.
Podiam ter deixado de mão, esquecido aquelas... Não, mas eles se preocuparam verdadeiramente. Amados, é tempo de nós olharmos para os nossos amigos e sentirmos a dor dele. A gente tem que ter essa capacidade. Porque a partir do momento que a gente olha para o nosso amigo, vê a necessidade, o problema que ele está passando, a dificuldade, o desafio que ele tem na casa dele, são muitos desafios. E a gente se coloca no lugar dele, a gente sente a dor dele, a gente vai se compadecer dele e a gente vai para o próximo passo, que é agir. Não adianta também a gente se preocupar, não adianta também a gente se importar e não ter o mínimo de ação. Aqueles amigos agiram, que é o próximo passo, do verso 4, verso 3 ainda, verso 4, parte A, que eles foram lá, pegaram aquele paralítico e conduziram ele até a porta daquela casa. O texto nos destaca algo muito interessante, que a casa estava cheia, era difícil de entrar, havia uma multidão ali, e Jesus estava fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Havia uma multidão ouvindo a palavra de Deus. Que bênção, né? Hoje nós vemos multidões querendo o quê? Aquele pregador que revela o CPF. Mas não, Jesus estava pregando, era a palavra de Deus. Estava revelando o CPF, não estava revelando o endereço, estava pregando a verdade que liberta. Amigos que agem, teve uma ação, foram lá pegar aquele peso. Quem aqui já empurrou uma cadeira de rodas? Você sabe como é que é empurrar uma cadeira de rodas. É uma ação, eles foram lá e agiram, levaram. E esse paralítico aqui, como o texto nos diz, fala que ele estava numa maca, não tinha nenhuma cadeira de roda. Era na maca, era levando no braço. Eu, na minha adolescência, tinha um amigo, tenho ainda esse amigo, é que a adolescência já passou algum tempo, né? Mas o amigo permanece, graças a Deus. Que ele teve um acidente, eu já o conheci assim, e ele paralítico, né, da cintura para baixo, só ficava na cadeira de roda, ali na casa dos 16, 17 anos de idade, os amigos lá da adolescência, Chico, Francisco. Toca um violão, canta muito bem, e volta e meia a gente ia para alguma festa à noite, festa mesmo à noite, não era crente naquela época, e Chico, tu vai também? Passava lá, perguntar para ele, e a mãe dele com aquela cara de preocupada, ele botava a roupa dele lá, e a gente saía com o Chico na cadeira de rodas, às vezes andava 2, 3 quilômetros empurrando ele, às vezes tinha que subir a rua, muitas das vezes tinha a rua que não era asfaltada. Então eu posso dizer para você, eu sei o trabalho que dá. E a gente levava o Chico, trazia o Chico de volta. E eu lembro que uma determinada vez que a gente estava voltando, tinha que dar uma volta muito grande para chegar na casa dele, no caminho que a gente estava voltando. Só que tinha uma escadaria que cortava caminho, dos 40 degraus. Cimentada, né? Todo mundo com 15, 16 anos, a gente desceu o Chico na cadeira de roda, na escadaria, de uns 40 degraus, sem iluminação, de madrugada para cortar caminho. Não me deixa cair não, vamos deixar cair não, Chico, pode ficar tranquilo, não cai não. Meu irmão, eu lembro até hoje o peso que foi. O Chico era bem fortinho e continua bem fortinho. A verdadeira amizade é aquela que age, não é só aquela que fica na palavra, fica só nas palavras, fica só no WhatsApp. Tem gente que hoje manda só um texto no WhatsApp, não manda nem um áudio. O texto é mais frio, o áudio tem um pouco de calor, mas a ligação é maior ainda. Você consegue expressar o sentimento quando você liga. A amizade tem que ter ação, a amizade verdadeira. Você tem que agir, você tem que estar presente, você tem que ir até aquela pessoa no momento de sofrimento. Você tem que chegar junto, você tem que agir. Irmão, posso orar com você? Vou orar com você. Mais do que vou orar com você. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Se você não sabe, você pergunta. Agora, se você já viu que a pessoa está precisando, irmão, nem pergunta, já chega trazendo aquilo que a pessoa precisa. Aquilo que ela está necessitando. A amizade verdadeira, ela impõe para a gente ação. Os amigos verdadeiros, eles agem, é ação, não são só as palavras, acalentam o nosso coração. Mas as atitudes, as ações de um amigo, elas marcam o nosso coração. Deixam marcado o nosso coração. Ano passado, para você ver, às vezes pode ser uma coisa simples. Eu comentei, eu tinha que fazer uma prova muito difícil, eu comentei, estou com dificuldade nisso aqui. Aí um colega do trabalho, no outro dia, trouxe o material de estudo e falou assim, se você quiser, na hora do almoço, 40 minutos eu consigo estudar com você aqui, isso aqui, eu sou bom pra caramba. Nunca imaginava que ele ia fazer isso. Era encarregado de outra divisão lá.
Falei, quero sim. E eu vi que ele deu o melhor dele, marcou a minha vida aquilo ali. Às vezes você tem algo que você pode de fato ajudar um outro amigo. Pode ser uma oração, pode ser um estudo, pode ser uma ajuda financeira também, irmão. Você acha que Deus está fazendo dinheiro sobrar do teu bolso é para quê? Para você ficar rico? Para você apostar no Flamengo? Não, é para você abençoar outras pessoas também. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja até mesmo nesse ponto que Deus vai esperar de você, que você esteja alcançando essa amizade sua com esse tipo de ação. Eu levei o Francisco na cadeira de roda, com alguns amigos. Hoje, a história fica melhor hoje porque Francisco cresceu, se desenvolveu, passou no concurso público e hoje o Francisco ele anda de carro, tem o carro dele adaptado. Outro dia eu estava lá na porta da casa do meu pai, lá no interior. Tem o carro dele adaptado, dirige o carro dele, tem um pouco mais de autonomia e glória a Deus por isso, pela vida do Francisco. Mas aquele paralítico lá não tinha, e aqueles homens pegaram ele e levaram ele no braço e colocaram ele lá perto de Jesus. Tiveram aquela ação, lembraram dele, mas agiram também. Quantos amigos às vezes veio a necessidade dele na sua mente, você falou, puxa vida, podia ser feito isso. Mas você ficou parado e não agiu. Pode ser que era o Espírito Santo de Deus trazendo aquele amigo ao teu coração, para que você tivesse uma atitude, e atitude rápida. A gente tem que agir. Temos que agir. Uma quarta-feira passada, algumas quartas-feiras passadas, na nossa reunião de oração, eu trouxe o nome para oração. Lembra, pastor Carlos? Trouxe o nome para oração. De um amigo que... A hora voa, né? Estou quase começando o sermão, irmão. De um amigo que chegou para mim a notícia, um amigo de uns 20 anos, chegou para mim a notícia que ele foi andando para o hospital, estava com febre e com dores nas costas e precisou ser internado. Assim chegou, a notícia chegou assim para mim. E eu me preocupei logo, porque eu sabia que a família dele estava distante daqui do Rio de Janeiro, ele estava morando sozinho, a esposa dele estava na Bahia. Mas aquilo foi um grito de urgência tão grande no meu coração, tão grande, porque eu tenho que visitar o Cristiano, tenho que ir lá visitar o Cristiano. Só que na quinta eu tinha consulta, eu não podia visitá-lo. Na sexta-feira, um compromisso no trabalho, eu não dava para ir. No sábado a gente tinha, acho que era uma atividade aqui da igreja, uma atividade lá de casa, no domingo. Marquei lá no domingo para ir visitá-lo. Quando eu cheguei lá no domingo, ele tinha sido entubado no domingo pela manhã. No domingo pela manhã ele tinha sido entubado. Mas eu cheguei lá, estive lá. E que alegria me deu de ouvir o pastor hoje aqui falando que ele orou por pessoas que estavam entubadas, a pessoa voltou, depois a pessoa estava ouvindo. Que alegria que me deu isso. Porque eu orei para o Cristiano. Eu estive lá presente com ele. Li 2 salmos junto com ele. A esposa dele do lado. Mas na terça-feira o Senhor recolheu o Cristiano. Não espere muito tempo quando Deus trouxer no teu coração. Haja, seja um amigo presente. Você pode ser um agente de Deus para abençoar outra vida. Amigos são aqueles que tomam atitude. Esses amigos, além de tomarem essa atitude, de agirem, de irem lá, lembraram dele, pegaram ele pelo braço, pelo colo, pela maca, trouxeram até Jesus. Só que chegaram diante de Jesus lá na casa, o que eles encontraram? Um obstáculo. A verdadeira amizade, ela contorna os obstáculos. Ela supera os obstáculos, ela quebra os obstáculos, ela passa por cima dos obstáculos. Porque o alvo é abençoar a vida do amigo. Eles chegaram e encontraram um obstáculo. Se o obstáculo de carregar um homem que era paralítico já era grande, chegaram lá na casa e tinha uma multidão, não dava nem para ver Jesus, nem para chegar perto de Jesus. A verdadeira amizade, ela supera obstáculos, ela quebra as barreiras. Qual foi o próximo passo que eles fizeram? Se não era pouco a dificuldade de carregar um paralítico, eles subiram no telhado. Subiram na laje da casa. Depois você procura na internet uma casa mais ou menos da arquitetura daquela época, você vai ver que eram umas casas mais ou menos quadradinhas, tinha um pouco de palha por cima, era cobertura, mas tinha um determinado terraço. Tanto é que a gente olha lá em Levítico, Deuteronômio, fala assim que o dono da casa ele era responsável de fazer um parapeito no terraço, porque se ele não fizesse um parapeito no terraço, alguém caísse lá de cima, o dono, quem construiu, era responsável da casa. Então
tinha aquele terraço. Eles subiram no terraço. Subiram um paralítico no terraço da casa. Pastor, como eles fizeram isso? Não sei. Às vezes o amigo está com uma necessidade que você não sabe como que você vai resolver, como que você vai ajudar. Mas você vai ficar ali e pedir sabedoria a Deus. Deus pode te capacitar. Supera as dificuldades, supera as barreiras. Ah, pastor, mas eu não gosto de ir ao hospital. Supere a sua barreira por causa de um amigo. Ah, pastor, mas eu não gosto de ir em cemitério, eu acho um ambiente tão ruim. Meu irmão, o cemitério é um ambiente ruim. Mas aquela pessoa que perdeu um ente querido, quando você chega lá e você é amigo dela, aquilo traz um consolo para o coração dela. Cemitério não é lugar de festa. Não é lugar de festa. Se alguém falar para mim que gosta de cemitério, eu vou achar estranho. Vou chamar os psicólogos da igreja para conversar com essa pessoa. Não é questão de gostar, é questão de necessitar. A pessoa que está passando por um luto, ela necessita que o amigo esteja próximo. Que ele chegue junto. Que ele vá lá e dê um abraço, dê uma palavra. Pastor, não sei nem o que falar. Chegue, olhe nos olhos, abrace essa pessoa e peça para ela. Fale para ela, o Espírito Santo de Deus possa consolar o seu coração. Mas esteja presente, no momento de luta principalmente. Porque o que o texto nos diz lá em Provérbios? Em todo tempo há um amigo que na angústia nasce um irmão. Amigo para a hora do cafezinho gourmet é muito fácil, querido. Amigo para o cafezinho gourmet é muito fácil. Amigo para sentar na frente da televisão e ver o melhor time jogando futebol com o Botafogo é muito fácil. Do Brasil, atualmente, é muito fácil. Agora, o amigo verdadeiro é aquele que vai romper as barreiras, até mesmo as suas próprias barreiras, para estar presente lá junto com o amigo, ajudando ele no momento que ele precisa, no momento que ele necessita. Querido, às vezes a gente não tem noção do esforço que esses homens fizeram para alçar esse paralítico para cima do terraço. Semana retrasada, estava eu numa formatura militar. Sol. O Carlos sentiu até saudade, né, Carlos? Sentiu até saudade do sol. 2 horas parado. Depois de 2 horas, o que acontece, Carlos? 2 horas parado no sol. O militar que estava na minha frente bambeou as pernas. Aí olhou para o lado e falou assim: não estou passando muito bem. E ele era mais magrinho do que eu. Aí o que estava do lado dele: você precisa de ajuda? Ele: preciso, estou passando mal. Segurando a mão dele. E ele estava na minha frente, né? Então eu já dei logo um passo à frente. Coloquei a mão no braço dele. Quando eu coloquei a mão no braço dele, as pernas dele dobraram. Olhei no rosto dele assim, os olhos dele viraram, ficou branquinho. Desmaiou de olho aberto. Ficou branquinho, caiu. O cara era magrinho, mas deu um trabalho. A gente tirar ele dali, chamamos mais 2, pegou pelo pé, pegou pela perna. Que trabalho que deu para te tirar dali um rapaz magrinho. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei desse episódio que eu vivenciei umas 2 semanas. Agora imagine pegar um paralítico e subir ele ao 2º andar de uma casa. Ou seja, romperam, quebraram aquelas barreiras, superaram as dificuldades. Não espere que você só vá ajudar alguém que precisa quando tudo estiver perfeito para você, não. Você vai superar suas dificuldades para ajudar aquele que está necessitando. O mais importante dessa história, versículo de número 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Uma amizade verdadeira é aquela que leva a gente para mais perto de Jesus. Se você tem um amigo que às vezes te chama para um evento, dia de culto, para você não ir para a igreja, meu irmão, vigia com essa amizade. Se você tem um amigo que está te afastando das coisas de Cristo, isso não é uma amizade boa para você. E quando a gente olhar para essa mensagem, nós vamos olhar assim: qual amigo que eu tenho sido, quais amigos que eu tenho. Olha com essas 2 visões. Cada ponto desse aqui você pergunta: os meus amigos fariam isso por mim? Será que eu estou bem de amigo? Será que esses amigos aí têm sido amigos fiéis, amigos verdadeiros? Será que eu agiria assim para com os amigos que eu tenho? Olhe com essas 2 visões. Você tem sido um bom amigo? Um amigo verdadeiro, a amizade verdadeira é aquela que leva a gente mais para perto de Cristo. Aquela amizade que leva a gente mais para perto da Bíblia. Aquela amizade que faz a gente ter mais prazer nas coisas do Senhor. Essa é a amizade verdadeira. Pastor, então não posso ter amigo que não é crente? Pode sim, pode e deve. Até para ele aprender o que é ser crente com você e vir com você para a igreja. Pode e deve. Mas a amizade verdadeira é aquela que nos leva para perto de Jesus. Aqueles homens deram o jeito dele, abriram o telhado,
e desceram aquele paralítico no local privilegiado. Naquele tempo não tinha área VIP dentro da igreja, mas dentro da sinagoga já tinha essa reclamação, tá? Se você olhar o texto lá, dentro da sinagoga, você vê o apóstolo Paulo, vê Jesus apontando assim: olha, isso aí está errado, hein? Vocês estão dando os melhores lugares para as pessoas, mas bem colocadas socialmente. Meu irmão, o mundo é mundo desde que começou a girar. E o homem é homem, e o pecado é pecado. Mas o fato é que eles conseguiram um lugar privilegiado para aquele paralítico, aos pés de Jesus, na frente de Jesus, de maneira que chamou a atenção de Jesus. Jesus olha para ele, e como está aqui no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Vendo-lhes a fé, não só a fé do paralítico, mas a fé também do quê? Dos amigos. Não dá para andar com amigo carnal, não, irmão. Amigo que não tem fé, amigo que não segue a Cristo. Não dá. Como é que são as suas amizades? Seus amigos estão te chamando mais para perto de Cristo? Hoje eu mandei um feliz dia do amigo para um amigo meu, que eu lembro que 2006, 2007, mais ou menos, a gente trabalhava num navio e passava muito tempo longe de casa. Eu lembro que volta e meia a gente estava às vezes longe, aí passava Nandinho, o nome dele. Ele falava assim: eu estou sentindo a necessidade de orar mais. Vamos fazer um propósito de 5 dias de oração? Normalmente a gente marcava horário, às vezes era 11 horas da noite, às vezes era 4 horas da manhã, para a gente estar orando junto. Você tem um amigo de oração, querido? Você tem um amigo que te chama mais para perto de Jesus? Você tem um amigo que te aproxima de Jesus? Tem uma amiga? Tem aquela pessoa assim que você sabe, que se tiver com um problema, uma necessidade, você vai chamar ela vai colocar de fato o joelho no chão para orar junto com você e para orar com você? Um amigo que te traga mais para perto de Cristo. Necessitamos de olhar ao nosso redor e identificar esses amigos que têm nos trazido mais para perto de Cristo, têm nos feito crescer. E se não tiver, a gente pede ao Senhor, me ajuda, eu acho que não está muito legal não, estava passando aqui um filtro, um espelho, comparando com essa mensagem aqui, estou precisando de uns amigos assim que me chamem mais para perto de Cristo, que me tragam mais para perto de Jesus. Eu encontrei com um colega, 2001, trabalhei com ele no ano de 99 todo, em 2000 encontrei com ele, num complexo. Fazia uns 6, 8 meses que eu não via. E passei por ele com aquela alegria: tudo bem, como é que você está? Ele: estou bem, estou muito bem. E conversamos rapidamente e deixei ele seguir o meu caminho, estava indo em direção ao propósito. Ele foi, eu continuei, mas aí veio no meu coração assim: ele não está bem. E aí eu parei e falei: ei, só um minuto. Aí voltei para falar para ele: cara, não sei porquê, mas veio no meu coração que você não está bem. Você está bem mesmo? E quando eu falei assim, começou a chorar. Nordestino, estava morando aqui no Rio de Pouco, começou a chorar. A família dele, família de pastores, começou a chorar. Eu falei: o que foi, rapaz? Não, cara, estou com a saudade de casa, estou com a vontade de sair do trabalho. Eu falei: o que está acontecendo? Qual igreja que você está? Eu sabia que ele era crente desde criança. Ele: não estou em igreja nenhuma não. Eu falei: então domingo vamos na minha. Aí ele: vou sim. Vai mesmo? Vou, me dá seu endereço aí. Peguei o endereço dele. No domingo, 6h40, eu estava lá na porta dele. 6h40 da manhã, porque tinha uma oração 8 horas da manhã, né? Tinha o culto de oração 8 horas. Era pegar o ônibus lá em São Gonçalo. Então, 6h40, bati na porta dele. Aí ele acordou meio sonolento, ele não acreditou muito que eu ia. Eu falei: bora para a igreja. Aí: poxa, você veio mesmo? Eu falei: vim, bora para a igreja. Aí ele: peraí, tomou um banho rapidinho, trocou de roupa, fomos para o culto da manhã e tal, do EBD, escola bíblica. De noite ele voltou, na outra semana ele estava lá de novo, na outra semana ele estava lá de novo. Acho que foi uns 8 anos depois, ele estava sendo ordenado no ministério pastoral naquela igreja. Você tem um amigo que está te levando mais para perto de Cristo? Olha as suas amizades, e principalmente seja esse amigo que leve as pessoas para mais perto do Senhor, ter mais desejo pelas coisas de Deus, ter mais alegria pelas coisas de Deus. E para fechar, verso de número 11 e número 12, que diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Ou seja, a amizade que aquele paralítico tinha
gerou uma transformação tão grande na vida dele que ele deixou de ser um paralítico. Nossa amizade tem que ser um instrumento de Deus para gerar transformação que glorifique a Deus na vida de outras pessoas. Daquele que ainda não conhece a Cristo, principalmente. Lembra que eu falei, você tem amigo que não é cristão? Pode ter, deve ter. Mas tem que ter um incômodo no seu coração por aquela pessoa ainda não conhecer a Cristo. Não pode ter um comodismo, você esquecer que isso é normal, é natural. Não, tem que estar incomodado. Tenho alguns amigos, pessoas que eu amo, que eu gosto demais, e que não conhecem a Cristo. Isso me incomoda demais, querido. Me incomoda, eu oro por eles. Passo mensagem, dou livro de presente, dou livro bíblico de presente. Minha estratégia é ser dou livro bíblico de presente. Então, sempre dando aquela catucada. Que a nossa amizade, sendo instrumento de Deus, possa gerar transformação na vida das pessoas. Transformação que venha glorificar a Deus. Quem são os amigos que você tem carregado? Quem são os amigos que você tem carregado? Quem que você precisa começar a carregar? Em oração, no apoio, no serviço. Às vezes ir na casa daquela pessoa e ajudar ela, por exemplo, a consertar alguma coisa na casa dela. A gente tinha esse ministério na nossa igreja ali em Brasília. Irmão, tá tudo bem lá na tua casa? Tá tudo bem. Tem alguma torneira lá que não está funcionando muito bem? Está pingando? Tá? Se quiser agenda aí, a gente vai lá, arrumar a sua torneira. A gente tinha esse ministério ali em Brasília. Tem algum chuveiro queimado lá? Para a gente trocar a resistência? Compra a resistência que a gente vai lá trocar. Eu ia junto dar um apoio moral, não sou bom nisso não. Mas eu ia junto com eles. Esse aí eu não sou muito bom não, mas se tivesse um computador lá muito lento, esse aí eu posso ajudar. Está precisando de um apoio? Você tem sido um amigo que age, que se esforça, que rompe barreiras? Ou tem se contentado de ser um amigo passivo, um amigo que manda um WhatsApp frio? Mais importante, você tem conduzido seus amigos a Jesus? O maior ato de amor que podemos ter por alguém é apresentá-lo ao Salvador. Que a gente se lembre do dia do amigo, mas principalmente que todo dia é dia da gente exercer a nossa amizade. E a minha expectativa e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração pelo menos uns 3 amigos. Pode ser aquele amigo que tem 10 anos que você não fala com ele. Que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração para você fazer uma ligação. Não mandar um WhatsApp frio, mas ligar mesmo, para ele ouvir a sua voz. Você ligar. E às vezes ligar para ele e não contar a historinha e falar assim, tudo bem com você? Sabe por que eu estou te ligando? Experimenta fazer isso. Sabe por que eu estou te ligando? Porque eu estou com vontade de orar por você. O que você está precisando de oração? No telefone. E ore por essa pessoa. Seja um agente de Deus. Seja um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Que o Senhor possa nos abençoar, que a sua palavra possa prosperar no nosso coração e se tornar prática no nosso dia a dia. Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos. Agradecemos a ti por cada texto lindo que o Senhor nos deu na tua palavra. Assim como ferro afia o ferro, um amigo ao outro amigo também se afia. Senhor, assim o texto que nós lemos aqui também, que a amizade é bênção sobre a nossa vida. Senhor, que em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Senhor, que nós possamos ser amigos verdadeiros, amigos que sejam canais de Deus ao nosso redor e às nossas amizades. E que o Senhor também possa nos cercar de amigos verdadeiros. Daquela amizade que, mesmo sem a gente pedir, o Espírito Santo de Deus vai usar esses amigos para naquele momento do aperto, no momento da tristeza, no momento da angústia, para este amigo chegar com a palavra certa, na hora certa, vinda do coração de Deus, e trazer alegria, consolo e restauração ao nosso coração e à nossa vida. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento? Para a gente fechar com chave de ouro essa mensagem tão boa sobre amizade. Vamos fazer agora uma corrente humana, assim, ó, todo mundo dando as mãos. E nós vamos cantar que nós somos um pelo laço do amor.
fraternidade, de comunhão possa se perdurar na nossa comunidade cristã aqui, nos nossos lares, que sempre que alguém precisar de alguém, possa ter alguém para estender a mão, para ser amigo. Amém? Então vamos declarar: somos um pelo laço do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas constaremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Vamos novamente. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mão dada cantaremos. De mãos dadas cantaremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Glória a Deus, que nós tenhamos uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Querido pastor José Libério, uma boa viagem a você, a sua esposa, meu amigo visitante, que você possa encontrar em Jesus esse amigo mais do que fiel, perfeito, restaurador e transformador, aquele que nos cura, nos purifica, nos santifica e nos transforma. Que Deus abençoe a todos. E lembrando que essa semana eu começo a entrar de férias. O pastor Carlos estará cuidando da parte pastoral, Pedro Paulo com a parte administrativa. E quando nós descemos, temos a nossa confraternização lá embaixo, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Senhor, Pai de amor e de infinita bondade, que a graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja aqui reunida e espalhada por todo o mundo, hoje e eternamente. Amém. Cada um paga um lanche para um amigo. Nós temos uma canjica feita pelo Lucas, que é 0,800, e aí você pode comer um lanche pago lá na cantina também. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados.